Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo e nessa aula aqui a gente vai ver a terceira parte do tópico Bens Públicos, onde a gente vai estudar suas principais características, beleza? Então, antes de começar, né, quem não se inscreveu, se inscreve no canal aí para ajudar a gente e também não perder as notificações, né, as novas aulas que a gente vai colocar ao longo do curso, né, esse curso aqui toda semana a gente tem uma novidade. E quem quiser também pode ajudar a gente adquirindo os livros ou lendo os livros lá na Amazon, que estão na descrição desse vídeo do canal, ou comprando também um curso de Direito Constitucional que a gente deixou na Udemy, beleza? Então vamos começar essa aula aqui. Bem, características dos bens públicos, né? Bem, os bens públicos eles são regidos pelas leis, gente, do qual eles seguem um regime jurídico diferenciado. Bem, então, em razão disso, os bens públicos eles possuem certas características, como a gente pode citar aqui, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade, a impossibilidade de oneração e a alienabilidade condicionada. Esse daqui são as características principais que a gente vai ver. Além delas, a gente também vai ver duas outras características que são específicas dos bens dominicais, que são os institutos da afetação e da desafetação dos bens públicos, beleza? Então vamos começar aqui com a primeira, que é a impenhorabilidade. Bem, a impenhorabilidade, gente, é um instituto jurídico que faz o quê? Que garante a proteção de determinados bens de uma pessoa contra penhora em caso de uma dívida, né? Algum crédito que ela esteja devendo. Bem, os bens públicos, em regra, eles não podem ser penhorados. Entretanto, no caso de empresas estatais, né, e concessionárias de serviço público, apenas aqueles bens atrelados à prestação de serviço é que são protegidos por essa característica, a impenhorabilidade. Os demais bens, né, que não sejam atrelados à prestação de serviço público, eles podem sim ser penhorados, no caso aqui de empresas públicas e concessionárias de serviço público. Quanto à imprescritibilidade. A imprescritibilidade é um instituto jurídico que tem o quê? Como objetivo garantir a impossibilidade da aquisição de bens por meio do uso capião, né, da uso capião, que é um instituto jurídico, assim. Então, para a gente deixar claro aqui, né, o que é uso capião, pode ter alguém que não saiba, né? A uso capião, gente, é uma prescrição aquisitiva lá do direito civil, né, em relação ao direito de propriedade que ela decorre com o tempo. Constitui-se aqui, então, uma razão, ela se constitui em razão de uma posse pacífica e mansa. Por exemplo, você deixar um bem abandonado, uma pessoa pode se apossar dela sem violência, pacificamente, e mansa, né, desse bem e ficar um determinado tempo, ela pode adquirir a propriedade dessa coisa abandonada por meio da uso capião. É só para ficar claro aqui nesse instituto. Então você viu que a imprescritibilidade é um instituto, né, que tem como garantia a impossibilidade dessa aquisição por meio de uso capião. Então por esse instituto aqui você não consegue adquirir o bem por uso capião. Então, em relação aos bens públicos, eles não estão sujeitos ao uso capião. Ou seja, eles são imprescritíveis, né, em relação aos bens. Entretanto, lá em razão da edição da Lei 11.481 de 2007, né, os bens públicos eles passaram a ser sujeitos à concessão para uso especial para fins de moradia, conforme o artigo 2º, que acrescentou o artigo 22A na Lei 9.636 de 98. Vamos ver aqui o teor desse artigo, só para a gente ilustrar. Artigo 22A, né, da Lei 9.636 de 98. A concessão de uso especial para fins de moradia aplica-se às áreas de propriedade da União, inclusive aos terrenos de marinha e acrescidos, e será conferido aos possuidores ou ocupantes que preenchem os requisitos legais estabelecidos na MP 2220 de 2001. Aqui, gente, assim, a pessoa ela não adquire a propriedade, ela adquire o quê? O direito de uso especial, entendeu? Ninguém pode tirá-la de lá, ela não vai ser dona da propriedade em si. Aqui não estamos falando de um uso capião diretamente, mas aqui você tem uma restrição a essa imprescritibilidade do bem público. É um exemplo disso. Agora, a impossibilidade de oneração. O que significa isso, né? Nesse caso aqui, a oneração ela significa um ato de impor encargos, obrigações ou ônus a um determinado bem. Então, os bens públicos eles não podem ser onerados, gente, com penhor, hipoteca, anticrese. Né? Esse instituto aqui são específicos para direito civil, aí você tem que pesquisar alguma aula específica para isso. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, num curso específico sobre direito civil, sobre anticrese, hipoteca, penhor. Vou preparar lá na frente, eu vou dar uma aula sobre isso, sobre a parte geral do direito civil. Mas aqui só guarda isso, né? Os bens públicos não podem ser onerados com penhor, hipoteca ou anticrese. Isso aqui são garantias
em relação ao bem, né? É importante aqui a gente ressaltar que a vedação contra a oneração dos bens públicos ela está restrita aos direitos reais de garantia, né? Aos direitos atrelados ao bem, né? Não abrange aqui os direitos de fruição ou gozo de bens, entendeu? O uso do bem em si, né? Esse não está abrangido, tá? Agora, quanto à alienabilidade condicionada. Bem, em sentido jurídico, alienar significa designar todo e qualquer ato a um efeito de transferência de bem de uma coisa para outra pessoa, ou seja, a venda, troca ou doação do bem. Em relação aos bens jurídicos, em regra, gente, tal prática ela é vedada, porque você tem que considerar que há bens públicos que são absolutamente impenhoráveis. No entanto, aqui, gente, se houver transações de bens públicos com bens particulares, é perfeitamente possível, né, desde que não sejam esses bens impenhoráveis, desde que tais transações elas não sejam integrantes do Estado, porque aqui não vai poder ter alienação condicionada de bem, porque entre os Estados não tem isso, compra e venda ou doação, beleza? Agora a gente vai ver sobre a afetação e desafetação dos bens públicos, né? Como a gente viu em aula anterior, né, os bens dominicais, eles são aqueles bens que não possuem destinação pública específica, certo? Porque eles não integram o patrimônio do Estado. Sendo assim, gente, eles constituem o domínio privado do Estado. E, por consequência, né, eles podem ser alienados dentro dos limites da lei. Bem, logo, gente, aqui a gente pode dizer que os bens dominicais, eles são bens públicos, o quê? Desafetados. É esse o sentido do termo afetação e desafetação de bem público. Nesse caso aqui, eles são desafetados porque eles não estão integrados, vinculados à atividade pública. Eles só estão sob domínio particular do Estado. Então, a gente pode definir cada um desses institutos aqui. Ó, afetação, também chamada de consagração, trata-se o que de quê, gente? Do fato ou pronunciamento do Estado que busca atribuir a um determinado patrimônio uma finalidade específica. Um exemplo aqui é um bem que é destinado para ter uma escola pública, por exemplo, certo? Esse bem ele está afetado porque ele colocou uma atividade, um serviço público lá sendo prestado pelo Estado. Agora, a desafetação, que também é chamada de desconsagração, é o fato ou manifestação da vontade do Estado que busca desnaturar, gente, um bem público para o simples domínio privado, como é o caso aqui que a gente já citou dos bens dominicais. Enfim, esses são os principais pontos aqui sobre as características do bem público que a gente tinha que falar nessa aula, né? Porque é o que interessa para as provas, para o conhecimento que você precisa sobre bens públicos, beleza? Então a gente chega aqui ao final de mais uma aula de Direito Administrativo, onde a gente aprendeu as características dos bens públicos, fechando aqui a terceira parte dos bens públicos. A gente tem mais uma agora pela frente, né? Que a gente vai fechar esse assunto, bens públicos, na quarta parte, onde a gente vai estudar o que? Os bens públicos em espécie. A gente vai falar mais detalhadamente sobre terras devolutas, terrenos de marinha, etc. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui, galera, e até a próxima aula.